Mas hoje eu tenho aqui ele, que é uma celebridade na cirurgia bariátrica. Eu tenho o Dr. José Rubens. Arnone, muito obrigado por ter vindo, aceitado o meu convite. E eu quero que você hoje conte para nós desses resultados que hoje me parecem que são de quase 100% na cirurgia bariátrica. Eu sei também de uma atividade sua, não é, Gleides, que vai ter agora, não é, em breve, né? Que eu quero que você fale a respeito também, né? Que é um evento, não é isso? É um evento, a Semana da Obesidade, não é, doutor? Que vai acontecer, que é dia 11. É uma campanha. Uma campanha que eu quero que você fale. Serei convidada? Fale a respeito. Mas Serei convidada? Mas isso por quê, Vandi? Ficou dúbio isso, viu? Ficou dúbio. Né? Magrinha. Pois já que estamos falando em obesidade, Paulo Ferreira, o maior chefe, o mais elegante desse país que engorda a gente. Ele está elegante como sempre e a gente é que tem que comer essas coisas maravilhosas do Baigastrub. Eu queria saber. Faça todas, Gleides Xavier. Queria falar com o Dr. José Rubens, porque está havendo, como tudo, né, no Brasil, a cirurgia bariátrica se tornou assim, tô com uns quilinhos a mais, vou fazer essa cirurgia. Como é, doutor, que está sendo controlado isso, sendo que a cirurgia bariátrica surgiu para casos de obesidade mórbida inicialmente? É uma cirurgia realmente difícil, hoje menos, né? Hoje realmente, no começo, era terrível, né? Chegou, eu lembro que tinha até casos que tinham que assinar um atestado dizendo que você estava se responsabilizando, que podia até ocorrer, vir uma fatalidade até a morte. Então, foi assim que começou, né, pelo menos aqui no Brasil, não sei o histórico mundial, mas aqui no Brasil chegou dessa forma, era uma cirurgia muito difícil e hoje ela está se popularizando. E, lógico, com o decorrer, com o avanço da medicina, está muito mais evoluído. Eu queria saber como é esse controle, doutor, das pessoas que querem simplesmente fazer e não tem, não é indicação médica. Gleides, a indicação médica, ela é precisa, sim. Então, para quem está indicado a cirurgia, quem pode fazer a cirurgia? Quem tem um peso elevado. Como é que você controla? Como é que você sabe se a pessoa está acima do peso? Tem várias relações entre peso e altura. A mais utilizada é o índice de massa corpórea. Pega o peso, divide pela altura ao quadrado. Quando esse índice está acima de 40, é obesidade avançada, então existe a indicação da cirurgia. Ou se está um pouco abaixo, acima de 35, associado a alguma doença causada ou agravada pela obesidade, tipo a pressão alta, diabetes, a apneia do sono, ou um problema ortopédico importante, então a indicação ela é precisa. Só essas pessoas podem e devem ser submetidas à cirurgia. A cirurgia está aumentando, né? Como a gente sabe, foi proibido a maioria dos remédios, o mundo está engordando cada vez mais e a cirurgia teve uma curva de aprendizado. Hoje a cirurgia, ela amadureceu. Hoje se opera, as cirurgias são quase todas por videolaparoscopia, com uma recuperação fácil. Uma cirurgia leva 1 hora. Mas, doutor, tem pessoas que eu vejo que não tem essa dita obesidade mórbida, né? E que... gente, por favor, fale só um pouquinho mais baixo, que senão está atrapalhando um pouquinho a gente aqui. Tem pessoas que... a nossa plateia é um problema. Mas assim, doutor, essas pessoas que eu vi que fizeram a cirurgia, deu certo a cirurgia, elas estão... tem uma jornalista, que é uma jornalista amiga minha, bastante conhecida, mais dos bastidores, né? Mas prefiro não citar, porque eu não disse a ela que eu ia falar sobre isso aqui. Sim. E que ela não era, assim, aquela pessoa que tinha uma obesidade que eu imagino que seja mórbida, que seja muito, sabe, volumosa. E ela tá magérrima, ela tá um palito, assim, ela emagreceu bastante. Qual é o critério para isso? O critério, quer dizer, é uma indicação médica, é como se fosse uma lei. Para ser operado, precisa estar acima de 40 de IMC ou acima de 35 associado a uma comorbidade. Agora, 35 não é tanto assim.
Uma pessoa 80, 90 quilos que não seja tão alta, e se ela tem uma pressão alta, já que a obesidade traz isso, já tem a indicação médica. Conforme eu estava dizendo, a cirurgia foi ficando assim mais padronizada, se opera, interna 2 horas antes, opera, a cirurgia leva 1 ou 2 horas, tem alta no dia seguinte, em 1 ou 2 semanas está assumindo as atividades. Então, isso foi ficando uma coisa mais prática e leva as pessoas mais cedo a cuidarem da saúde. Doutor, eu sempre ouvi dizer que essa cirurgia ajuda muito as pessoas com problemas de diabetes. Isso é fato? Consegue reverter o caso, o quadro de diabetes? Isso é fato. A cirurgia já vem de longa data. E nos obesos, 15% têm diabetes. Começaram a operar os obesos e viram que a diabetes sumia. Mas não sumia quando emagrecia. Já saía da sala cirúrgica sem diabetes. Sem diabetes. Então, começaram a se estudar muito. E que conclusão que se chegou? Antes se acreditava que o efeito da cirurgia era porque diminuiu o estômago, comeu menos, porque desviou o intestino, absorveu menos. Mas o que parece que é o principal efeito é o efeito hormonal. A comida chegando mais rápida no intestino libera alguns hormônios que tira a fome, acelera o metabolismo e sara a diabetes. Impede do alimento se transformar em açúcar, seria esse o caso? Não. Não seria esse? Estimula o pâncreas. A diabetes é uma doença em que o pâncreas para de produzir a insulina, que é o hormônio que coloca o açúcar para dentro. Então, esse efeito hormonal estimula o pâncreas a trabalhar de novo. Entendi. Então é esse o efeito. Tanto é que a maioria dos estudos, grandes estudos hoje, estão vendo o que fazer para o paciente diabético magrinho. Agora, eu queria saber o seguinte, você tem a cirurgia que é do balão, tem a cirurgia, algumas cirurgias que dizem que se parece, ou seja, você vai passar por um procedimento cirúrgico e usar esses recursos. Por que se usa esses recursos e não faz de uma vez a bariátrica, que é cortar, diminuir? A cirurgia em si, hoje está mais amadurecida, o risco cirúrgico é menor, cada vez está menor, conforme você... A anestesia avançou, os procedimentos todos avançaram, mas é uma cirurgia e tem risco. Então, está provado que para quem tem obesidade avançada, acima desses índices que eu tinha comentado, o risco da cirurgia é menor do que o risco da obesidade, porque a obesidade traz risco, né? A expectativa de vida do obeso é 10 anos a menos. O brasileiro morre mais de infarto e derrame que está relacionado com a obesidade. Mas o que eu queria saber é o seguinte, no caso dessas cirurgias que dizem que são parecidas, que são paralelas, eu estou aqui fazendo uma pergunta popular, eu estou me colocando como povo. Eu não sei cientificamente quais seriam as palavras para que eu pudesse dizer como cirurgia similar, talvez. E aí eu vejo como minha amiga, eu posso citar o nome dela, não tem problema, Fabiana Carla, que ela fez, colocou o balão, teve uma rejeição absurda, ficou mais tempo no hospital, passou por uma situação tão difícil, continua gordinha, né? Teve que tirar de novo aquele negócio que ela botou. E aí, então, risco por risco, as duas têm risco. Balão é um procedimento endoscópico. Um procedimento mais simples, ambulatorial, na realidade não é como uma cirurgia. Mas o que diferencia o balão, eu faço as duas coisas, eu coloco balão intragástrico, eu sou endoscopista e sou cirurgião, faço a cirurgia de obesidade também. Antes que me perguntem, quem está ligando agora a televisão, se o doutor é baloneiro, não. Ele não viaja pelos balões. Aí estamos falando sobre a cirurgia bariátrica e ele agora citou que ele faz as duas cirurgias, a do balão também. Para quem é indicado uma e para quem é indicado outra? Para quem precisa perder 10, 15 quilos, o balão é a melhor opção. Se emagrecer 10, 15 quilos, não está conseguindo com o tratamento clínico, com a reeducação. Quem precisa perder 30, 40, 50,
a cirurgia é a melhor indicação. Ou seja, o balão é para uma obesidade, é para sobrepeso e obesidade leve. E a cirurgia para obesidade avançada. Então, entendi. Eles se completam. Não, pela primeira vez eu tô vendo qual é a diferença mesmo, né? Mas o que é o balão que eu não sei? Eu não É como ele conheço. falou, ele vai como se fosse uma endoscopia, né? Você vai e introduz, né? Ele fica ali fazendo um peso, é isso? Você come muito, ele pesa? Através de uma endoscopia, se coloca uma sonda e insufla um balão dentro do estômago, 700 ml dentro do insufla? estômago. Insufla. Quer dizer, você só... Você enfiou lá dentro e ainda sopra o negócio? A maioria tem de ar e tem de líquido. O mais utilizado é de líquido. Não tem perigo desse negócio explodir lá dentro, não? E pode acontecer, né? Não. Agora passa a possibilidade de quem imaginava fazer, né? Sério mesmo, tem? Não, vamos supor. No caso da Fabiana Carla, né, que é uma atriz que todo mundo conhece, o Brasil inteiro conhece, ela teve uma rejeição e tirou ele inteiro. Rejeição por quê? O tecido não foi compatível com o tecido orgânico? Como é que funciona o balão? Colocou uma bola, insuflou 700 ml de líquido lá dentro, tá? Nas primeiras horas, durante a colocação não sente nada, mas nas primeiras horas o organismo tenta expulsar aquela bola. Então dá cólica, náusea, ânsia, incomoda. Quanto? 5% das pessoas não se incomodam, 5% se incomodam muito como ela. E por um tempo mais prolongado, a maioria, 2 dias, mais no primeiro, menos no segundo, no terceiro já está acomodado. Conforme acomodou, aí ele faz a função dele, que é de espaço. Ele causa uma restrição, então a pessoa tem menos fome, já está saciada, e se abusar, não cabe. Restrição e saciedade. E o anel, doutor, caiu em desuso? Porque tem o anel também, né? Que a Eliana de Lima, ela pôs o anel, 2 meses depois ela engravidou. Um fato que aconteceu com a cantora Eliana de Lima, né? Nossa amiga que já esteve aqui, ela colocou o anel, aí começou a emagrecer e aí soube que estava grávida. O anel é uma cirurgia, chama banda gástrica, foi muito realizado 10, 15 anos atrás. Então qual é a ideia do anel? Um anel de silicone estrangula o estômago, deixando uma partezinha menor em cima e uma maior embaixo, tipo uma ampulheta. E a ideia é o alimento, ele passando devagarinho, como uma areia na ampulheta. Então retém em cima, dá saciedade e passa. Passa a fome e a pessoa emagrece. Só que, para quem come doce, para quem belisca, esse doce vira água e está absorvendo normal. Então o que aconteceu com a banda? Muita gente voltou a engordar. Então é uma cirurgia pequena. E essa prótese de silicone, que é um corpo estranho, em algumas vezes migrava para dentro do estômago. Esses objetos que têm que ser trocados, como o silicone, a mulher faz a cirurgia, coloca silicone no seio, então você enfia um balão dentro de si, esse balão está lá dentro, tem que ser trocado, mas é verdade, tem que ser trocado o balão depois de um certo tempo ou não? Em contato com esse suco gástrico, né, que é ácido, esse balão de silicone, que é tipo uma prótese de silicone de mama, a validade dele é 6 meses. Então, 6, 7 meses no máximo, você tem que tirar. Como é que tira? Endoscopia, fura, aspira o líquido, pega uma pinça e puxa. Por isso que nesses 6 meses há uma média de perda de peso de 10 a 15% do peso. Para quem tem 100 quilos, 10 a 15 quilos. Pode ser colocado novamente? A ideia não é essa. A ideia é perder esses 10, 15 quilos durante esse período. Fazer uma reeducação de dieta, de atividade física, de estilo de peso e depois continuar sozinho. Mas se necessário, pode colocar. Depois de 1, 2 meses, o corpo já está readaptado, dá para colocar novamente. Entendi. No caso da cirurgia bariátrica, que algumas pessoas falam funciona para uns, não funciona para outros. Eu acho que sempre funciona, porque mesmo aquelas pessoas que possam, até que eu conheço, de todas que já fizeram a cirurgia, que possam ter engordado um pouco depois, mas permanecem muito mais magras do que estavam antes. Qual é esse índice? Qual é essa estatística? O emagrecimento na cirurgia bariátrica se dá em torno de 30% a 40%. Nós temos 2 cirurgias principais hoje em dia. Uma chama bypass, que diminui o estômago, desvia um pouquinho o intestino, que é o clássico. E tem uma mais nova, que chama gastrectomia vertical, que se mexe só no estômago.
não interfere na absorção. A média de emagrecimento entre 30% e 40%, 30 a 50 quilos para quem tem 100, 120 quilos. Isso é uma média que a gente tira de quem já operou. É lógico que existe uma variação de acordo com o metabolismo de cada um e com a disciplina de cada um. Tem que saber sempre que a coisa não é mágica, é um instrumento que ajuda. O Chiquinho Scarpa fez a cirurgia, foi para casa, encomendou uma pizza para comemorar, né, com uma garrafa de vinho e passou meses numa UTI, teve sequelas, alguns problemas que ele já superou, com certeza. Mas isso é comum acontecer ou são exceções? Muito raro, né? Então, no preparo para a cirurgia, e a gente prepara muito bem, né, todos os médicos, está no protocolo, passa com o psicólogo, com a nutricionista, com a fisioterapeuta, faça um check-up completo. Então, esse paciente é preparado. Tenta-se tirar pessoas, como foi o caso do Chiquinho Scarpa, que não dão conta. No Brasil, ano passado, 80 mil cirurgias, né? E vem crescendo. Foi 70 mil no ano anterior, 60 mil no outro ano. E cirurgias também, porque geralmente a pessoa que tem a tendência à obesidade acaba descontando tudo na comida. Então faz essa cirurgia e você não consegue mais comer. Se você comer um pratão, você vai lá e põe tudo para fora. E aí a pessoa às vezes tende a beber mais, a partir para outros problemas. Por isso a necessidade tão séria de um acompanhamento psicológico. O acompanhamento psicológico é importante. Por isso também que você falou, você está tirando ali aquele hábito, aquela compulsão pela comida. Às vezes a pessoa vira para uma outra compulsão. Mas o mais importante do acompanhamento não é só esse. Tirar aquela cabeça de gordo, né? Se você vê o estômago de uma pessoa de 50 quilos, de 150, de 300, é do mesmo tamanho. Muda o hábito das pessoas. E o que a gente quer com a cirurgia é retornar ao hábito. O hábito saudável, que todo mundo sabe, mas é difícil. Então, dessa maneira, você, com uma restrição, com saciedade, nesse processo de emagrecimento que vai até um ano e pouquinho, fica fácil, ou fica mais fácil, é um instrumento adequado para a pessoa retomar os hábitos saudáveis. Doutor, com relação à flacidez, normalmente as pessoas engordam, aliás, emagrecem de 30 a 40 quilos ou 50 quilos. Como é que fica a pessoa se olhando no espelho? Eu era gordo, agora eu sou um monte de pelancas. Como é que fica isso? Olha, o que a gente vê na maioria? Se o paciente faz um pouco de atividade física, principalmente jovem, principalmente homem, a pele é elástica, ela volta, não precisa. A pele negra com mais facilidade, né? Com mais facilidade ainda. Mulher é meio diferente, ela sempre vai querer fazer uma plástica de mama, já queria antes, né? Embaixo do braço, e vai querer. Barriga. Isso, mas a maioria, né, como ele estava sugerindo agora, ou dizendo, os limites de peso baixaram, porque antes se operava muito mais acima de 35, de 40. Agora, próximo disso, da indicação médica, sempre na indicação médica, sim, o pessoal já está operando. E nesses não vai sobrar tanta pele e a maioria não é necessário. Você sabe que o meu primo, Renan Catarina Tinoco, lá em Itaperuna, ele foi um dos desenvolvedores, né, disso. Nunca consegui, Casa de Ferreira e Pé de Pau, nunca consegui trazer ele para entrevistar. Como eu sei que ele assiste, né, lá no estado do Rio, eu já estou mandando esse recado. E ele é magrinho, né, bem magrinho. E eu fiquei pensando assim, na verdade, você sabe qual é o histórico disso? Porque eu nunca também perguntei. Foi por um acidente que se descobriu que esse tipo de cirurgia funcionaria? Isso foi tentado ser feito, tanto a do balão, como do anel, como a cirurgia bariátrica? Foi propositalmente que isso foi desenvolvido, as técnicas dessa cirurgia? Ou foi por acidente? Nossa, isso pode funcionar dessa forma? Quer dizer, a ideia existe, né? Vamos colocar um balão dentro do estômago, a pessoa vai comer menos e vai emagrecer. As cirurgias, poxa, vou diminuir o estômago, vai comer menos, vai emagrecer. Vamos desviar o intestino, vai absorver menos. Agora, qualquer dessas cirurgias, então ela
Elas passam por um processo de evolução em que começa no laboratório, vai para animal, depois vai para a universidade e só depois que cai na prática clínica. Olha, eu vou ter que ir para o intervalo comercial. Qual é a enquete de hoje, Mariana? E valendo prêmios, né? A gente vai continuar dando os relógios do Em Revista, esses relógios bonitos que eu quero que focalize os relógios. Doutor, por que o whey ele é utilizado hoje como pós-cirúrgico para pacientes com HIV? Ele já é realmente utilizado oficialmente ou existem médicos que utilizam e outros que acham desnecessário? Na cirurgia bariátrica em si, no pós-operatório imediato, primeiro mês, o estômago está inchado, então a dificuldade de passagem de alimento é uma dieta mais líquida. Então nessa fase, principalmente, um suplemento proteico vai ajudar a pessoa, porque ele não está conseguindo ingerir proteínas, é mais líquido apenas. Então, principalmente nessa fase, um suplemento proteico é importante. Existem vários no mercado, entre eles o whey é um suplemento. Outro bastante usado também é a albumina, né? A clara do ovo desidratada, por conta do valor biológico dela. E a albumina, a Biogens também produz a albumina? É esse aqui, ó. Ah, tá certo, esse aqui, né? Que ele é como se fosse um Megamass. Ele, na verdade, é a proteína da clara do ovo. Ele é isolado do ovo, Sim. Tira toda a parte de gordura de carboidrato e fica só a proteína, que é popularmente chamada de albumina. Ah, tá certo. Então aqui você tem uma quantidade que a Tânia falou que não se preocupa muito com isso, não é, Tânia? Com essa quantidade de clara de ovos e tal, né? Na verdade eu não gosto de dietas assim, altamente restritivas. Eu acho que tudo precisa ser balanceado, você precisa cuidar, ter uma alimentação de qualidade, saudável e com o complemento necessário do suplemento, com a indicação, né, do especialista, que vai ver direitinho do que seu corpo está precisando. Doutor Marcelo Gregório, você atua muito em UTIs, né? Você é médico intensivista também, né? Também. E esse procedimento do uso de suplementos nas UTIs, é verdade que isso vem crescendo? Vem sendo mais admitido ou isso é uma inverdade, um exagero do mercado? Um exagero, sempre teve, né? Porque a gente na UTI usa muito a dieta parenteral, ou seja, a dieta direto na veia, né? Sim. Então, existem sim os suplementos, mas não é que está aumentando ou usava-se muito antes e agora se usa mais. Diferente do problema do atletismo, as pessoas atletas, né? Eu acho que está muito mais difundido hoje em dia. Olha, eu quero mandar um grande abraço aqui aí no Nordeste para Músculos na Web, né? Que é um site muito importante, não é isso, doutor Antônio? Exatamente, o grande parceiro da Biogen. Da Touché Fitness, né? Touché Fitness. E também de P2C, né? Representações, né? Isso, o Marcos Peixoto, lá na Bahia. Marcos, um grande abraço aí na Bahia. Aliás, um grande abraço para a Alba Sobral também, tá aqui, e não vai perder hoje aí essa grande cenógrafa, diretora de arte. E, além de tudo, minha irmã querida. Evê, posso mandar um beijo também para algumas pessoas? Todos que eu quiser, ok. Para minha querida amiga Joelma Teixeira, linda, maravilhosa, que ela conseguiu reunir mais ou menos umas 500 pessoas para assistirem a gente hoje. Nossa, tá? Que bacana. Eu queria que você falasse muito rapidamente dessa atividade que vai ter, que é uma atividade tão bonita, que quando a Gleides me mostrou, eu falei, nossa, eu quero conhecer esse médico. Me fale sobre... temos que ser rápido porque o tempo está esgotando, Sim. Mas eu não posso sair daqui sem falar sobre isso. Nós somos uma clínica que o foco é a cirurgia bariátrica. Nessa clínica, então, esse ano a gente fez 25 anos de clínica, 10 anos de cirurgia bariátrica e 2.000 pacientes operados. Então, surgiu a ideia... 2.000, doutor? 2.000. E surgiu a ideia de um dos pacientes dessa campanha. Qual é a ideia? A média de emagrecimento é 40, 50, 60 quilos. É de esse pós-operado doar aquilo que ele perdeu em quilos em alimentos para uma entidade social, né? Então a gente promoveu a campanha, existem na campanha 3 entidades sociais e criamos um site, Quilos para PRA Quem Precisa. Repete, quilos para quem precisa.com.br. A pessoa entra no site, lá tem as 3 instituições, se cadastra,
faz a doação, o próprio site converte esses quilos que a pessoa eliminou em, fizemos uma média, R$3 o quilo de alimento não perecível, e há uma doação automática para uma dessas entidades. Que bonito. E da parte da gente, para estimular isso, estamos dando um prêmio, né? No dia, está marcado para o dia 11. Dia 11 agora. Dia 11 de outubro, que é o Dia Mundial da Obesidade. Sim. Vamos coletar todos os doadores, cada doação dessa gera um cupom e a gente vai sortear um prêmio de R$15 mil, que é para estimular esse pessoal Mas que bonito, que bacana, muito obrigado por ter vindo, quero que você volte mais vezes. Aliás, todos os nossos convidados, Tânia, sucesso na tua vida, na tua carreira. Obrigada. Você está cada vez mais linda. Obrigada. E a gente vai encerrar o programa com Anselmo e Rafael, essa dupla que agora vai estar permanente aqui. Mas eu antes quero dar o resultado da semana passada. Quem foram os ganhadores?